E aí, galera, eu tava assistindo um podcast sobre políticas públicas baseadas em evidências científicas. Esse vídeo era muito voltado para a saúde, é o assunto que eles mais falam, assim, pelo menos por enquanto. Mas aí me deu esse clique, eu me lembrei de algo que realmente me incomoda já há muitos anos, que é o fato de que as políticas educacionais no Brasil são muito longe de serem baseadas em evidências. Isso começa lá na graduação, assim, eu pelo menos eu tive um background muito forte de ciência na minha parte da biologia da graduação, na parte da educação era muito pouca evidência científica, era muito, será filosofia? Eu não sei, muito ator que escreve e ele trabalha muitas ideias e discute e tal, mas muito pouco dado científico, assim. Fora da graduação, lendo por minha conta, eu descobri que tem muita educação baseada em ciência. E eu vi muito pouco disso na faculdade. Então, um dos casos mais extremos que eu vi foi uma vez a prefeitura resolveu fazer um ciclo de palestras para comparar, para mostrar, levar para as escolas os melhores e os piores resultados acho que foi o IDEB. Era o IDEB que eles estavam usando como parâmetro, que é um parâmetro científico, né? Tem seus problemas, mas compara as escolas por um score ali, era sexto e nono ano, os alunos, e acho que terceiro ano, que eram comparados. E aí a professora que estava apresentando, da Secretaria de Educação, ela pegou e comparou as escolas da periferia da cidade com a escola Ícaro. Eu acho que eu já devo ter relatado em algum vídeo aqui, que é uma escola que ela é praticamente dentro de do Quinto Comar, que é uma vila de militares. Para ter uma ideia, os alunos que são filhos de militares têm até um portão nos fundos para entrar. O portão principal da escola é virado para a rua, obviamente. Uma escola que qualquer um pode matricular seus filhos. Mas pela distância e pela facilidade, boa parte dos alunos ali são filhos de militares. E aí são famílias que têm geralmente uma boa estrutura financeira, uma boa base educacional já de gerações, assim. Então, tem acesso, né, à cultura. Então, a tendência é o resultado ser melhor. Então, tipo, eu olhei aquilo, cara, isso não é científico. Tu comparar uma escola de um bairro de classe média alta com bairros de periferia. Tu não tá comparando duas amostras iguais, né? Não é assim que se faz ciência. Eu interrompi a palestra para falar isso, eu me lembro uma vez. E então, falta estatísticas, big data. Outra vez que aconteceu foi... Aí tive uma reunião menor, assim, da direção da escola que eu trabalhava com... Na época eu era coordenador de projetos com o setor de projetos da Secretaria de Educação. E aí eu perguntei pra pessoa assim... E aí, quais são os resultados, as estatísticas dos projetos que vocês veem, assim? Qual é o parâmetro, assim, que vocês olham? Elas ficaram me olhando, assim, tipo, com aquele silêncio estranho na sala. Aí elas disseram, nós não fazemos nenhuma análise estatística. Eu disse, tá, mas como é que tu sabe que aquele projeto tá rendendo bons frutos de alguma forma ou não? Se ele vale a pena ser incentivado, aumentado ou descontinuado? Não havia nenhum critério e assim foi, né? Projetos que, na minha opinião, visão ali de professor ali, eram maravilhosos, foram cortados um a chegar ao ponto de acho que não existe mais nenhum projeto naquela escola que eu trabalhava de contraturno, tá? E o que é bastante triste, né? Então, por exemplo, parâmetros como a evasão, diminui a evasão, tem um projeto de contraturno, o envolvimento do aluno com a escola melhora, as notas dele nas turmas regulares melhoram. Até hoje eu não sei. Eu olho da minha perspectiva, pelo menos os alunos que eu ainda sigo no Facebook e tal, os alunos que eram meus alunos de projetos, a maioria deles está muito bem. Eu vejo eles como jovens adultos muito bem colocados na sociedade, assim, estão trabalhando, fazendo estágios, indo atrás, estudando, seguir estudando ensino médio, para mim já é uma grande coisa. Mas eu já não sei, eu preciso de dados maiores, porque pode ser que eles estavam no projeto porque eles já tinham esse ímpeto, essa base familiar, essa cultura de estudar mais e correr atrás, e não foi o projeto. Eu prefiro acreditar que sim, que os projetos fizeram eles evoluir, assim, mas eu não sei, eu não posso afirmar nada, porque não há estatísticas. Eu só tenho ali meia dúzia de alunos na minha escola e isso não dá para fazer uma pesquisa científica com isso, não dá. Não se faz pesquisa com humanos com meia dúzia, tu precisa de milhares. Por exemplo, um caso, uma pesquisa muito legal que eu vi, comparava tipos de playgrounds muito prontos, comparando com playgrounds que eles chamavam de junkyards,
que eram pneus, madeiras e tal, e as crianças meio que faziam seus brinquedos. E foi muito interessante porque eles acompanharam essas crianças por anos, por mais de 30 anos, e eles viraram a diferença, mas aí eram milhares de crianças. É que a maioria das crianças do junkyard, do playground, que não era pronto, se tornaram crianças mais bem-sucedidas em várias formas, emocional, incrível que pareça, com menos comportamento de risco, menos uso de drogas, sabe? Seres humanos com adultos mais completos, eu diria assim, né? Comparado aos que frequentavam o playground pronto. É um estudo bem interessante, com pouca coisa assim, falha, mas isso é para outro vídeo, porque ele daria um vídeo inteiro, mas é um exemplo de isso, como se faz uma estatística científica com humanos, com crianças, né? Então, o brabo é que assim, ó, esse foi esse estudo. O brabo é que assim, para haver ciência precisa de investimento e precisa de investimento constante. Entra um governo, corta, a economia melhora, eles dão um boom de investimento, aí a economia piora, eles cortam a ciência. Ciência é a primeira coisa a ser cortada, educação também. Então, cara, assim não rola para essas coisas. No meu caso, eu iria dar continuidade na minha graduação, ia emendar num mestrado e um projeto com pinos. Até eu tô falando que ia fazer um vídeo sobre isso há muito tempo e não fiz ainda, mas era um projeto muito interessante, muito legal. Mas a pós-doc que estava gerando isso passou na universidade, outra foi para outro lugar, foram passando empregos, e eu era a única pessoa que tinha conhecimento sobre aquele assunto suficiente para dar continuidade dele no mestrado. Por que eu não continuei? Porque a bolsa era uma merreca. Naquele momento da minha vida ali, social, economicamente falando, eu não teria condições de viver com aquela bolsinha que eu ia receber. Eu não teria condições. Eu não ia conseguir. Eles pediam dedicação exclusiva, ou seja, eu não poderia procurar um emprego, fazer um concurso. No fim, acabei passando um concurso de 40 horas. Então, nunca mais falei com aquela galera lá, só tipo, quando recebi uns e-mails de umas publicações que a gente conseguiu fazer e tal. E só, sabe? Morreu ali. A mesma coisa aconteceu quando eu fui fazer. Eu queria trazer esse background de ciência, de laboratório, né? Essa visão de metodologia científica para a universidade na parte da educação, mas o problema era parecido. Eles queriam que eu reduzisse as minhas horas na escola para poder fazer o mestrado na federal, assim, porém sem bolsa. Então eu reduziria meu salário, não ganharia nada para fazer a bolsa, porque a educação raramente tem bolsa. Hoje em dia, zero, né? Então eu ia ganhar muito pouco, passar muito tempo estudando, que me impediria de correr atrás de uma grana para fazer um extra ali, ainda mais naquela época que eu não tinha um plano estratégico bom, assim. Então, são exemplos, assim, de como essa trajetória. Quem ainda tá fazendo ciência no Brasil é um guerreiro, cara. É um guerreiro, ou deu sorte de estar no projeto certo, na hora certa, porque infelizmente é assim que as coisas vão. E aí políticas públicas baseadas em evidências, sem evidências, ficam ainda mais difíceis, porque nós não temos evidências, não temos, né, a importância da ciência de base parece uma grande besteira, às vezes, certas pesquisas, mas em algum momento aquela pesquisa ali pode ser a base de uma outra pesquisa, e, né, como dizem, a ciência está sobre o ombro de gigantes. Bom, videozinho rápido, tem que ir pro trabalho agora, só que eu não queria desperdiçar esses insights que a minha cabeça teve aí enquanto eu limpava o banheiro. E é isso aí, galera. Se tu caiu de paraquedas aqui, eu sou o professor Gelson e eu faço vídeos sobre educação e coisas aleatórias. Se quiser se inscrever aí e, por favor, se quiser comentar, um grande abraço, até a próxima.